Fala galera, eu sou o Bruno, bem-vindos ao canal Cidadão Silvestre e hoje vamos falar sobre um assunto que vai mexer com a nossa sociedade, aí, a greve geral no dia 14 de junho agora de 2019. Se você está vendo esse vídeo antes da greve geral, se liga nos pontos que a gente vai conversar aqui, e se você está vendo isso depois, saiba que essas questões que são tratadas aqui, elas vão ser necessárias também para o futuro. Primeira questão que a gente tem que tratar. Essa greve, assim como qualquer greve no mundo, ela é uma manifestação por um descontentamento, uma manifestação popular. Então, se você, assim como eu, está descontente com alguma coisa, não está satisfeito, você vai para essa greve. E essa manifestação, ela trata especificamente de vários temas que o governo vem tomando como medidas e elas são contrárias ao desenvolvimento de um país. São cortes na educação, detonando a educação de uma maneira geral no país. A reforma da Previdência, detonando o desenvolvimento e também a questão de quem quer se aposentar algum dia, se é que vai conseguir. E, por fim, a reforma trabalhista, que já aconteceu e vem enfraquecendo cada vez mais o nosso país e o direito dos trabalhadores, por assim dizer. Na parte da educação, estão colocando, digamos assim, cortes e perda de incentivos à pesquisa e coisas que são fundamentais. Em nível universitário, estão colocando cortes nas universidades públicas, como na UNB, na Universidade Federal do Paraná, na Universidade Federal da Bahia, na Federal do Rio de Janeiro, na Federal Fluminense, a UF. E essas são universidades que são muito bem avaliadas, isso internacionalmente. E o que estão fazendo? Estão cortando verbas dessas universidades. O Ministério da Educação vem com argumentos de que, não, esses cortes são provisórios, são até aprovar a reforma da Previdência, ou não, a gente só vai cortar um pouquinho e depois vai liberar. Na verdade, a gente sabe que não é isso, porque existe um grande interesse, um grande movimento para que a educação deixe de ser pública e torne-se privada. E isso é um grande problema para o desenvolvimento nacional. As pesquisas, seja do Butantan, em São Paulo, que faz análises de antídotos e outras questões em relação a espécies peçonhentas do Brasil, que às vezes nenhum lugar no mundo tem essas espécies e não tem interesse em pesquisá-las. O desenvolvimento da pesquisa, o desenvolvimento de vacinas, antídotos, cura para vários tipos de cânceres e outras questões são fundamentais. E quando você tira o corte dessa pesquisa, você tira o corte das bolsas de doutorado, pós-doutorado, mestrado, você está sucateando essa educação, esse desenvolvimento. Não tem país desenvolvido no mundo que não tenha investido em educação. E parece que o Ministério da Educação está sendo um ministério contra a educação. E isso é muito grave. Então, se você é estudante ou pai de estudantes, cara, a gente tem que defender a educação no país, é uma coisa básica. Nós temos também a questão da reforma da Previdência. Estão querendo alterar a Previdência, não para uma reforma, mas para a extinção da Previdência Social e para a criação de uma capitalização. Talvez você não se lembre, mas uma das coisas que mais tinham propagandas no Brasil eram: compre nosso título de capitalização, você poupa todo mês e pode ganhar sei lá quantos R$1.000. É isso que querem como previdência, para que você entre com algum dinheirinho todo mês e no final das contas você vai assumir o risco se no final você vai ter algum dinheiro para receber e sabe-se lá quantos por cento de um salário mínimo você vai receber ao final. É vergonhosa a forma como a Previdência tem sido debatida. Então não é uma reforma, é uma extinção. E para a gente pegar de exemplo, o projeto que estão fazendo é baseado no projeto do Chile. Veja como é que está a situação no Chile hoje. As pessoas, simplesmente idosos de 60, 70, 80 anos, eles estão se suicidando. Justamente porque não querem ser um fardo para os filhos, porque nem dinheiro para os remédios eles estão tendo. Então eles hoje estão tendo que pensar medidas para mudar isso. Então ser contra essa reforma, ou melhor, essa deforma,
é algo muito importante, porque nós ficaremos sem previdência se a reforma for aprovada nos moldes em que ela foi proposta. Por fim, agora vamos falar da reforma trabalhista, na alteração dos direitos do trabalhador. Existe no Brasil um procedimento de individualização dos direitos do trabalho. O que eu quero dizer com isso? Nos anos anteriores, pós saída de Dilma, foi golpe, não foi? Comenta aí. Houve a aprovação de uma reforma trabalhista que tira direito dos trabalhadores, que dá mais poder para o empregador impor suas vontades por negociação coletiva. E também houve a aprovação de uma lei de terceirização. Na verdade, não só terceirização, mas quarteirização e um procedimento que nós hoje chamamos de uberização. Como assim? Você está dirigindo uma bicicleta que é de um banco famoso, para quem você não trabalha. Você utiliza fazendo entregas para um aplicativo milionário que você não tem qualquer relação empregatícia e entrega um produto de um restaurante com o qual você também não tem vínculo. Ou seja, essa pessoa que chamam de empreendedor, na verdade está sendo vítima de um sistema em que ele não tem garantia de proteção nenhuma ao seu trabalho, ao seu emprego. E o problema é que cada vez mais a gente está perdendo direitos. Eu quero lembrar a vocês que na história, lá no início dos direitos trabalhistas, criaram as empresas um conceito de salário máximo para alguém que trabalhe 6 dias na semana e durante 12 horas por dia. Só paga R$600, não paga mais que isso. Grandes protestos, que ressalto-se, começaram por mulheres fazendo esses protestos, justamente para romper, para quebrar essa imposição dos donos das empresas em relação aos trabalhadores, porque você tem que ter garantias de que você não vai perder um membro trabalhando, que você não vai danificar a sua saúde, porque a grande dificuldade que a gente encontra é que depois que a gente perde a saúde, não tem como recuperar. Você pode tentar amenizar, mudar alguma coisa aqui e outra ali, mas depois que você perde algum membro do seu corpo por conta do seu trabalho, não tem como voltar. Se você sofrer de burnout, você simplesmente dificilmente se recupera em um curto período de tempo. Então, para nos proteger, existem essas questões. Inclusive, uma das propostas do governo agora é acabar com 90% das normas regulamentadoras do extinto Ministério do Trabalho. O que são essas normas regulamentadoras? São normas que protegem o trabalhador, seja em qual nível for. Por exemplo, a exposição a agentes químicos muito gravosos, a quanto de tempo você pode se expor a um lugar que tem muito calor ou muito ruído, e por aí vai. E agora, pasmem, uma das piores situações. As alterações que fizeram no Ministério do Trabalho reduziu drasticamente a quantidade de pessoas que são os fiscais do trabalho, que fiscalizam o trabalho escravo no país. Ou seja, com menos fiscais, com quase nenhum controle, a escravidão vai voltar. O Brasil, que era um dos grandes combatentes da escravidão, agora está simplesmente tirando a fiscalização. E quando você tira a fiscalização, a gente já tem provas disso. As coisas voltam, simplesmente porque os empregadores não estão nem aí em relação à situação dos empregados. Então, essa questão das mudanças no direito do trabalho só estão enfraquecendo os trabalhadores, os sindicatos, centrais sindicais e todo o movimento dos trabalhadores. Os sindicatos, eles existem para proteger o direito dos trabalhadores. Você, às vezes, quando é dirigente sindical, você tem uma estabilidade justamente para que o dirigente sindical possa bater de frente com o patrão. Porque se você vai bater de frente com o seu patrão, ele vai te demitir. Então os sindicatos servem para isso. E, não, mas o sindicato da minha categoria não funciona, ou o sindicato da minha categoria não ajuda. Então vai até lá, cobra, porque justamente quando você cobra do seu sindicato que deveria te representar, isso é uma maneira, vamos dizer assim, micro, da situação macro, que é o país. O país precisa que cada cidadão exija os direitos. Porque o que acontece é, quando você elege alguém
para te representar, essa pessoa vai lá para Brasília, seja como deputado federal, como senador, como presidente da República, para defender os interesses da maioria, não só da maioria da população, mas do coletivo. O problema é que a maioria que eles querem dizer que eles vão defender é de quem tem mais dinheiro, dos grandes milionários, das grandes empresas. E o interesse deles é diferente do interesse popular. Infelizmente é isso. O que acontece? A manifestação ela é para que não hajam cortes na educação, para que você não tenha um meio ambiente totalmente destruído, para que você possa dar dignidade às pessoas que se aposentam, para que você possa fazer com que os trabalhadores tenham uma certa humanização no seu trabalho, porque o que mais acontece é assédio. Quem está no poder tem o controle da situação, porque o empregado ele não pode dizer não para o patrão, porque se ele disser não para o patrão, ele vai ser demitido. E não adianta falar, não, outra empresa contrata. Não é assim. Num país como o nosso, que depende de investimentos, quando você faz cortes, você fica sem nada, sem recursos. Aí existe uma única empresa lá no interior, na cidade do interior, e aí a pessoa ela tem que ficar se degladiando com outras pessoas para ter aquele salário, e aquele salário que a empresa não dá um valor digno para aquele trabalhador, ela dá um valor específico. E os sindicatos e as centrais sindicais que estão também na manifestação para essa greve geral, eles estão ali para reforçar. Então, o sindicato ele tem que ser para te proteger. Se você não se sente protegido, vá até o sindicato, cobre, mas não lute contra um sindicato que deveria te ajudar. Se o sindicato não te ajuda, errado é o sindicato, mas a grande maioria dos sindicatos está aí para defender o direito dos trabalhadores. E é justamente por isso que essa manifestação vai dar certo, porque todos nós queremos um Brasil melhor, e para ter um Brasil melhor a gente precisa que o mínimo de desenvolvimento aconteça, porque se a gente fizer comparação com grandes países que já se desenvolveram, todos eles investiram na educação, protegem o meio ambiente, têm regras rigorosas de controle, têm uma previdência mais humanizada. Então tudo isso são questões que devem ser consideradas. Então, pessoal, o importante é a manifestação popular, ela é legítima, ela sempre é legítima, porque o povo tem o direito de se manifestar. A gente atua com o sistema representativo, é verdade, ou seja, a gente escolhe pessoas para nos representarem, mas existe um conceito chamado presentação. Você está presente na sua vida, você pode agir, você pode se manifestar, e é com isso que o povo pode se manifestar hoje, porque os nossos representantes não estão fazendo um trabalho muito adequado. Então nós temos que cobrar. É basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam se vocês quiserem. Anotem, marquem aí o sininho se vocês quiserem também. Nada aqui é cobrança, exigência. Façam o que vocês quiserem. E é isso, gente. Espero que tenham gostado.